Uma aliança brilhava no dedo dela como símbolo de confiança, até que uma mensagem inesperada a fez despedaçar-se por dentro. Em silêncio, ela precisou escolher entre manter as aparências ou reconstruir a própria dignidade. Do outro lado, ele acreditava que flores caras e promessas seriam suficientes para apagar a dor que causou. Mas, diante da coragem de uma mulher decidida a recomeçar, nem mesmo o divórcio pôde ser impedido. Antes de mergulhar nessa história intensa de traição, coragem e renascimento, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu comentário. A noite caía pesada sobre a cidade, e a chuva que antes embalava o aconchego do lar, agora martelava as janelas da cozinha de forma implacável, como um veredito. Na bancada de mármore polido, o celular dele vibrou, iluminando a tela com uma mensagem que rasgou o véu da perfeição que ela, Helen, havia costurado com tanto esmero ao longo dos anos. Já sinto a tua falta. A noite passada foi perfeita. A mesma hora na próxima semana. As palavras frias e diretas não precisavam de contexto. Eram uma sentença. O mundo de Helen não desabou com estardalhaço, mas rachou em um silêncio ensurdecedor, um som que só ela podia ouvir. Aquele brilho na tela era um espelho cruel, refletindo a imagem de uma vida que ela acreditava ser sólida e inabalável. Esposa leal, mãe presente, pilar de uma família invejável. Tudo não passava de uma fachada, uma jaula com barras tão polidas que ela jamais havia percebido que estava presa. O ar pareceu rarear, e o cheiro do café recém-passado, que minutos antes prometia um fim de tarde tranquilo, agora sufocava. Com uma precisão quase robótica, Helen recolocou o aparelho no exato lugar onde o encontrara, como se a ordem pudesse restaurar a ilusão. Subiu as escadas, cada degrau um eco da sua própria negação. No quarto do filho, encontrou o pequeno Léo lutando com um brinquedo preso debaixo da cama. Ajudou-o com um sorriso forçado, a voz um sussurro gentil, enquanto por dentro uma decisão silenciosa e irrevogável tomava forma. Ela não esconderia mais a dor, não mais. Os dias seguintes foram um borrão. Helen funcionava no automático. Os movimentos mecânicos, o olhar distante, a alma em frangalhos. A cada sorriso que dava, a cada refeição que preparava, sentia o peso da mentira esmagá-la, até que não aguentou mais. Numa tarde cinzenta, reuniu a família na sala, o coração batendo descompassado. As palavras saíram em um fio de voz, confessando a traição, a dor, a farsa. A mãe, Dona Sofia, uma mulher de sabedoria serena, segurou suas mãos e disse com a voz embargada: "Força, minha filha, nem sempre é segurar. Muitas vezes é saber soltar." Aquelas palavras foram o empurrão que Helen precisava. Naquela mesma noite, com as mãos trêmulas, preparou uma mala. Poucas peças, mas carregadas de um simbolismo pesado. Buscou abrigo na casa dos pais, um refúgio de amor incondicional. Sozinha no quarto de infância, sob a luz fraca do abajur, encarou o diamante que ainda adornava seu dedo anelar. O brilho, antes um símbolo de união e promessa, agora parecia zombar dela. Aquele brilho já não a representava. Era hora de reescrever sua própria história. A distância para Helen não foi apenas geográfica, foi um sopro de ar fresco para a alma sufocada. Na casa dos pais, entre o cheiro familiar de bolo de fubá e o silêncio respeitoso que a envolvia, ela começou a respirar de novo. A dor ainda era uma presença constante, mas já não a paralisava. Era como uma ferida que, exposta ao sol, começava a cicatrizar, ainda que lentamente. Foi a terapeuta, uma mulher de voz calma e olhar acolhedor, quem sugeriu o caderno. Anote suas pequenas decisões, Helen. Aquelas que parecem insignificantes, mas que são só suas. E assim o caderno de capa azul se tornou seu confidente silencioso. Nele, Helen registrava cada minúscula escolha que a libertava um pouco mais da sombra do nós. E a trazia de volta para o eu. Trocar a cafeteria onde sempre tomava o café da manhã com ele por uma padaria nova, com cheiro de pão fresco e conversas animadas. Caminhar ao entardecer, sentindo o vento no rosto, em vez de se apressar para o jantar que ele esperava. Comprar um casaco vermelho vibrante que ele sempre achara demais e usá-lo com uma sensação de audácia que há muito não sentia. Cada uma dessas escolhas, por menores que fossem, reacendia uma chama antiga, quase esquecida, a de existir sem pedir licença, de ser dona do próprio desejo. Numa terça-feira chuvosa,
seguindo um impulso repentino. Helen entrou numa pastelaria que nunca havia notado antes. Dividiu uma mesa com um desconhecido de fala mansa, cujos olhos carregavam a mesma melancolia de quem já havia enfrentado a perda. Não houve flerte, nem promessas vazias, apenas uma gentileza genuína, a primeira que recebia sem a etiqueta de cobrança, sem a expectativa de algo em troca. Foi um encontro breve, mas que deixou um rastro de leveza em seu coração. Enquanto Helen reconstruía seu mundo em pequenos gestos, do outro lado, as reações previsíveis começaram a surgir. Ligações desesperadas, mensagens implorando por uma chance, um buquê caríssimo de rosas vermelhas deixado no portão dos pais, acompanhado de um bilhete com o velho discurso: "Somos uma família, Helen. Não podemos jogar tudo fora." Ele tentava puxá-la de volta para a jaula, agora com as barras de culpa e nostalgia. Mas Helen, com uma força recém-descoberta, manteve o silêncio. Um silêncio que não era de fraqueza, mas de cura. Um silêncio que, ela sabia, era a única resposta possível para a tempestade que ele tentava criar. A ferida, que Helen tentava manter resguardada, veio à tona de forma inesperada e dolorosa na reunião de pais e mestres na escola de Léo. A professora, com um olhar preocupado, mostrou um desenho do menino. 3 casas, sem um telhado definido, sem um caminho que as conectasse. Léo havia desenhado a casa da mãe, a casa do pai, e uma terceira vazia, com um grande ponto de interrogação no lugar do coração. A imagem apertou o peito de Helen, revelando a extensão do impacto da separação no filho. No corredor da escola, ele a esperava. O semblante antes desesperado agora exibia uma calma calculada. "Terminei com a outra, Helen", disse ele, como se a frase fosse uma chave mágica capaz de abrir todas as portas e apagar todos os erros. Era o acordo fácil, a solução superficial para um problema que ia muito além de uma terceira pessoa. Helen o ouviu em silêncio, a mente quiara, o coração ainda ferido, mas já não ingênuo. Ao perceber que a frase não surtira o efeito desejado, ele partiu para o velho arsenal. A ironia cortante, a manipulação sutil, as insinuações de que ela virara outra depois de apenas 3 semanas de terapia. "Você está irreconhecível, Helen. Não é a mulher que eu conheço." Mas a resposta dela não tremeu. Com a voz firme, ela nomeou o que vivera. Uma prisão perfeita construída com luxo e culpa, onde a liberdade era uma miragem e a verdade, um perigo. A cada palavra dela, a máscara dele parecia rachar. Ao perceber que não a dobraria no afeto, que as velhas táticas já não funcionavam, ele subiu o tom. O ataque agora seria no campo jurídico. Poucos dias depois, uma carta chegou, pesada e oficial, pedindo a guarda total de Léo. O carimbo no envelope era inconfundível, o mesmo escritório de advocacia onde a amante havia começado a carreira. A reviravolta foi aí. Em vez de colapsar, de se entregar ao desespero, Helen sentiu uma força nova brotar. Com uma serenidade que surpreendeu a si mesma, ela organizou documentos, buscou apoio legal, reuniu os desenhos de Léo, conversou com a escola, explicando a situação com clareza e sem vitimismo. Cada passo era um tijolo na construção de sua nova fortaleza. Ela não estava lutando por vingança, mas pela verdade e pelo bem-estar do filho. Com a calma adquirida nas últimas semanas, Helen se preparou para a mediação, pronta para enfrentar a batalha que se anunciava. Não com raiva, mas com a convicção de quem sabe o que defende. No ambiente formal e austero do tribunal, Helen não discursou sobre mágoas ou traições. Sua voz, embora baixa, carregava a força de uma convicção inabalável. Ela falou de cuidado, de responsabilidade, da promessa silenciosa feita no parto de Léo. Pôr a felicidade do filho em primeiro lugar, acima de qualquer ressentimento pessoal. Não era sobre ela ou ele, mas sobre o menino que desenhava casas sem telhado. Com a ajuda de sua advogada, Helen apresentou algo incontestável. A criança estava melhor quando havia verdade, rotina e respeito. Mostrou os desenhos de Léo, explicou as conversas com a escola, os pequenos avanços que o filho demonstrava desde que a situação havia sido exposta e tratada com honestidade. Não havia acusações, apenas fatos e a demonstração quiara de que o bem-estar de Léo era sua prioridade absoluta. O clima na sala de mediação mudou.
O que parecia destinado a ser uma batalha jurídica acirrada, repleta de acusações e defesas, transformou-se em uma negociação mais ponderada. A advogada dele, talvez percebendo a solidez do argumento de Helen e a fragilidade da postura de seu cliente, começou a ceder. O foco se deslocou da disputa para a solução, e dali saiu um acordo de guarda compartilhada, centrado exclusivamente no bem-estar do menino. Do lado de fora do tribunal, sob um sol que parecia querer dissipar as sombras, ele a abordou. Pela primeira vez, a arrogância e a defensiva deram lugar a uma vulnerabilidade surpreendente. Ele admitiu que a traição ia muito além do adultério. A cada vez que eu te encolhia para me sentir grande, Helen, eu também traía. Traía a nós, traía o Léo. Não houve um pedido formal de perdão, mas um compromisso um tanto hesitante de ser um pai melhor. Helen ouviu, sem interromper, sem julgar. Agradeceu a honestidade, um gesto que para ela valia mais do que 1000 desculpas vazias. Manteve o norte que havia traçado para si mesma, seguir adiante. Aquele momento não era sobre reatar laços, mas sobre curar feridas e construir um futuro mais saudável para Léo. Aquele reconhecimento, embora tardio, era um passo importante para que ambos pudessem, finalmente, seguir em frente cada um em seu próprio caminho, mais unidos pelo amor ao filho. A mudança para um pequeno apartamento perto da escola de Léo foi a primeira grande decisão de Helen inteiramente própria, sem filtros, sem concessões. Cada caixa rotulada com sua própria letra, cada móvel escolhido sem a sombra do gosto alheio, era um passo firme em direção à sua nova vida. Não era um palácio, mas era seu, e a sensação de pertencimento era um luxo que o antigo lar jamais lhe proporcionara. O avô, com suas mãos calejadas e um sorriso no rosto, montava as prateleiras no quarto de Léo, que logo seriam preenchidas com dinossauros e livros de aventura. A avó, com sua organização impecável, ajudava a arrumar os armários da cozinha, enchendo-os com cheiros de casa e memórias afetivas. E aquele amigo de terça-feira, o desconhecido da pastelaria que se tornara um confidente gentil, apareceu para ajudar a erguer o sofá pesado, com um respeito silencioso pelo espaço do pai nas visitas de Léo e sem misturar os papéis. Era uma rede de apoio tecida com carinho e sem cobranças. Ali, entre uma xícara de café e outra, enquanto observava a vida se desdobrar em seu novo lar, Helen compreendeu uma verdade profunda. Cura não é voltar a ser quem se era, mas sim crescer para tornar-se quem sempre se foi por dentro. As camadas de expectativas e obrigações que a haviam sufocado começavam a se desfazer, revelando a mulher que sempre esteve ali, esperando para florescer. Na primeira noite no apartamento, depois de Léo adormecer em seu novo quarto, Helen colocou na mesa de cabeceira uma pequena roseira em vaso. Era um lembrete silencioso, mas poderoso. Ela precisaria ser jardineira, cuidando de si mesma com a mesma dedicação com que cuidaria daquela planta. E precisaria ser flor, desabrochando em sua própria essência, sem medo de mostrar suas cores e sua beleza, mesmo que isso significasse espinhos. Aquele pequeno vaso era o símbolo de um novo começo, de uma promessa feita a si mesma, de que a vida, apesar das dores, ainda guardava a beleza de um jardim a ser cultivado. O confronto final, que Helen sabia ser inevitável, aconteceu no alpendre da casa de seus pais. Ele apareceu nervoso, a voz alta, ecoando as velhas frases sobre família unida e estabilidade. Tentava mais uma vez impor sua visão de mundo, de um futuro que para ele ainda incluía Helen sob seu controle. Mas ela já não era a mesma mulher que ele conhecera. A Helen que o esperava ali era outra, forjada na dor e na redescoberta de si mesma. Ela o ouviu com calma, sem se abalar pelas palavras que antes a teriam desestabilizado. Quando ele terminou, Helen respondeu com a única estabilidade que importava, a da verdade. Se ele queria conviver, que fosse pelas necessidades do filho, não como uma ponte para retomar o controle de sua vida. Não haveria cenas nem recuos. A decisão estava tomada, e sua voz, embora suave, era inabalável. Naquele instante, com um gesto deliberado e carregado de simbolismo, Helen tirou a aliança do dedo. O brilho do diamante, que um dia representara um sonho, agora era apenas um peso. Pousou-a cuidadosamente sobre o envelope do advogado,
que continha os termos do acordo de guarda, e disse o que precisava ser dito, as palavras fluindo com uma clareza que a surpreendeu. Não se trata de outra pessoa, mas de dignidade, a minha própria. A partir daquele momento, ficaram definidos horários, comunicação mediada e, acima de tudo, nenhum uso do menino como peão em seus jogos. As regras eram claras, e a linha entre eles, antes tênue e facilmente transponível, agora era uma fronteira sólida e respeitada. Ele, sem ter mais argumentos ou táticas, aceitou. A derrota em seu rosto era visível, mas a libertação no coração de Helen era palpável. Quando Léo chegou da escola, correndo para os braços da mãe, o abraço apertado do filho foi a confirmação silenciosa de que a coragem, muitas vezes, não se manifesta em gritos ou em grandes gestos, mas em uma calma profunda e resoluta. Helen sentiu a paz invadir seu peito. Aquele abraço era o telhado da casa que Léo desenhava, o ponto final de uma fase e o início de um novo capítulo, onde a verdade e a dignidade seriam os alicerces. O resto foi construção paciente. Helen sabia que a liberdade recém-conquistada não era um destino, mas um caminho a ser trilhado, tijolo por tijolo. As terças-feiras, que antes eram sinônimo de um café apressado antes da rotina doméstica, transformaram-se em um ritual de leveza. Um café com a amiga de longa data, uma risada solta sobre trivialidades, às vezes um silêncio confortável que dizia mais do que 1000 palavras. Não havia pressão nem expectativas, apenas a alegria simples de uma companhia genuína. Em casa, o aroma de bolachas com gotas de chocolate assadas por Helen e Léo passou a ser o cheiro da celebração do presente. Não eram mais um disfarce para feridas, ou uma tentativa de preencher vazios, mas um símbolo de momentos felizes, construídos com carinho e presença. Cada mordida era um lembrete de que a vida podia ser doce, mesmo depois da amargura. Ele, por sua vez, iniciou uma terapia de verdade, não por imposição, mas por uma compreensão tardia de que a traição e o controle eram sintomas de suas próprias inseguranças. Aos poucos, aprendeu a respeitar os limites, a entender que o amor não era posse e que a paternidade exigia mais do que apenas presença física. As conversas com Léo, antes tensas e cheias de subtextos, começaram a fluir com mais naturalidade, ainda que com a cautela de quem reconstrói uma ponte. Léo, com seus lápis de cor e sua imaginação fértil, substituiu o ponto de interrogação do desenho por um telhado amarelo vibrante no novo lar. Não era a casa da mãe ou a casa do pai, mas a casa de Léo, um espaço seguro e feliz, onde ele se sentia amado e protegido. Aquele telhado amarelo era a representação visual da paz que finalmente havia encontrado. E Helen, ao fechar a porta do apartamento numa manhã quiara, sentiu o sol aquecer seu rosto. O alcance da própria escolha se revelou em toda a sua plenitude. Não precisava mais caber na vida que esperavam dela. Ela era a jardineira e a flor, a arquiteta de seu próprio destino. Aquele apartamento, antes apenas um refúgio, agora era seu lar, um espaço onde ela podia ser simplesmente Helen. A vida, ela percebeu, era um jardim a ser cultivado, e ela estava pronta para semear suas próprias flores. O tempo, para Helen, deixou de ser um carrasco e se tornou um aliado. Os meses se desdobraram em uma tapeçaria de pequenas conquistas e aprendizados. A terapia, que antes era um porto seguro para desabafar, agora era um espaço de autoconhecimento profundo. Ela explorava suas próprias sombras, entendia seus padrões e, mais importante, aprendia a se perdoar pelas escolhas que a haviam levado até ali. A culpa, que por tanto tempo a acorrentara, começou a se dissipar, substituída por uma compaixão por si mesma. A rotina com Léo se tornou um bálsamo. As manhãs apressadas, as tardes de dever de casa, as noites de histórias antes de dormir, cada momento era um tesouro. Léo, por sua vez, florescia. Os desenhos antes melancólicos agora explodiam em cores e formas, refletindo a alegria e a segurança que havia reencontrado. Ele falava abertamente sobre a casa da mãe e a casa do pai, sem a angústia de antes, entendendo que amor não se dividia, mas se multiplicava. Um dia, enquanto arrumava uma estante no apartamento, Helen encontrou uma caixa empoeirada. Dentro, velhos cadernos de faculdade.
esboços de projetos arquitetônicos que ela havia abandonado para se dedicar à família. Folheou as páginas amareladas e uma faísca de um sonho antigo se reacendeu. A paixão por criar, por dar forma a espaços, por transformar ideias em realidade, ainda estava ali, adormecida, mas não morta. A princípio, a ideia de retomar a carreira parecia assustadora. O mercado de trabalho era competitivo e ela estava há anos afastada. Mas a Helen de agora não era a mesma de antes. Com a coragem que havia cultivado, ela começou a pesquisar cursos de atualização, a reativar contatos antigos, a montar um portfólio com os poucos projetos que havia feito para amigos e familiares. Cada passo era um desafio, mas também uma injeção de adrenalina. Numa tarde ensolarada, enquanto tomava um café com sua amiga, Helen compartilhou seus planos. A amiga, com um sorriso de cumplicidade, a incentivou. Você sempre foi brilhante, Helen. É hora de mostrar isso ao mundo. Aquele apoio, vindo de alguém que a conhecia tão bem, foi o empurrão final. Helen sentiu que era o momento de dar um novo propósito à sua vida, de construir não apenas um lar para si e para Léo, mas também uma carreira que a realizasse plenamente. O futuro, antes incerto, agora se desenhava com contornos de esperança e novas possibilidades. A decisão de retomar a arquitetura não foi um salto no escuro, mas um mergulho calculado, impulsionado pela certeza de que era hora de construir algo para si mesma. Helen se matriculou em um curso de especialização em design de interiores, um campo que sempre a fascinou pela capacidade de transformar espaços em refúgios pessoais. As noites, antes preenchidas por reflexões sobre o passado, agora eram dedicadas a estudos, projetos e pesquisas. O cheiro de café e o brilho da tela do computador se tornaram seus novos companheiros. Léo, com a curiosidade típica da idade, adorava observar a mãe desenhando. Você está construindo uma casa nova, mamãe? Perguntava, os olhos brilhando. Helen explicava com paciência que estava construindo sonhos e que cada linha e cor tinham um propósito. Ele, por sua vez, trazia seus próprios desenhos e juntos, mãe e filho, criavam universos de papel e imaginação. O primeiro projeto real veio através de uma indicação da amiga. A reforma de um pequeno café no bairro. Era um desafio e tanto, com um orçamento apertado e um prazo curto, mas Helen abraçou a oportunidade com entusiasmo. Passou dias e noites imersa em plantas, amostras de tecidos e paletas de cores. A cada escolha, sentia a adrenalina da criação, a satisfação de ver suas ideias ganharem forma. A inauguração do café foi um marco. O espaço, antes sem vida, agora pulsava com aconchego e personalidade. As paredes em tons terrosos, a iluminação suave, os móveis de madeira rústica e as plantas penduradas criavam uma atmosfera convidativa. Os clientes elogiavam o ambiente e Helen sentia um orgulho genuíno, não apenas pelo trabalho bem feito, mas pela coragem de ter recomeçado. Naquela noite, enquanto Léo dormia tranquilamente, Helen sentou-se na varanda do apartamento, observando as luzes da cidade. O vento suave balançava as folhas da pequena roseira, que agora exibia botões, prometendo novas flores. Ela pegou o caderno azul, que havia sido seu confidente nos primeiros dias de dor, e escreveu uma nova anotação. A maior obra da minha vida não é um edifício, mas a reconstrução de mim mesma. O futuro, ela sabia, seria um canteiro de obras, mas agora ela era a arquiteta, a engenheira e a construtora de sua própria felicidade. O sucesso do pequeno café foi o catalisador que Helen precisava. A notícia de seu talento se espalhou rapidamente pelo bairro, e logo novos projetos começaram a surgir. Primeiro, uma pequena loja de artesanato, depois o consultório de uma jovem dentista e, em seguida, a reforma de um apartamento antigo que precisava de uma nova alma. Cada trabalho era uma tela em branco, uma oportunidade para Helen imprimir sua visão, combinando funcionalidade com uma estética acolhedora e pessoal. Ela descobriu que sua sensibilidade, antes vista como fraqueza, era agora sua maior força. Helen não apenas projetava espaços, ela ouvia as histórias de seus clientes, compreendia suas necessidades mais profundas e traduzia isso em ambientes que realmente refletiam quem eles eram. A arquitetura deixou de ser apenas uma profissão
e se tornou uma forma de conexão, de ajudar as pessoas a construir seus próprios refúgios. Leo, agora um pouco mais velho, acompanhava a mãe em algumas visitas às obras, os olhos curiosos observando os croquis e as transformações. Ele se orgulhava da mamãe arquiteta, e a casa deles, o pequeno apartamento, era um laboratório constante de ideias e criatividade. Juntos, eles escolhiam cores para as paredes, organizavam os livros na estante e até plantavam pequenas ervas aromáticas na varanda, cuidando da roseira que continuava a florescer. Em uma tarde de outono, enquanto revisava plantas em seu escritório improvisado na sala de estar, Helen parou. O sol entrava pela janela, iluminando a roseira e os desenhos de Leo espalhados pela mesa. Ela olhou para as próprias mãos, que um dia tremeram de incerteza, e agora traçavam linhas firmes e seguras. A vida, ela percebeu, havia lhe dado uma segunda chance, não para corrigir o passado, mas para construir um futuro que fosse verdadeiramente seu. Não havia mais a necessidade de provar nada a ninguém. A paz que sentia vinha de dentro, da certeza de que havia honrado sua dignidade e cultivado seu próprio jardim. Aquele apartamento, antes um ponto de partida, era agora um lar repleto de histórias, risadas e a promessa de muitos outros capítulos. Helen sorriu, um sorriso leve e genuíno. Ela era a arquiteta de sua própria felicidade, e o projeto mais importante de sua vida estava finalmente em suas próprias mãos. Os anos que se seguiram foram um testemunho silencioso da resiliência de Helen. Sua empresa de design de interiores, batizada com um nome que evocava leveza e renovação, prosperava. Ela não buscava a fama ou o reconhecimento grandioso, mas a satisfação de cada cliente que via seu espaço transformado em um reflexo de sua alma. Cada projeto era uma conversa, uma escuta atenta, uma tradução de sonhos em tijolos, cores e texturas. Leo crescia, tornando-se um adolescente curioso e sensível, com um olhar perspicaz para o mundo e um amor incondicional pela mãe. As conversas entre eles eram abertas e honestas, e Helen fazia questão de que ele soubesse que a verdade, por mais dolorosa que fosse, era sempre o melhor caminho. Ele, por sua vez, via na mãe um exemplo de força e autenticidade, e os desenhos de sua infância, com seus telhados coloridos, agora eram guardados como relíquias de uma jornada superada. O ex-marido, através de sua terapia e de um esforço genuíno, havia se tornado um pai presente e finalmente respeitoso. A relação entre eles, embora distante, era cordial e focada exclusivamente no bem-estar de Leo. Não havia mais as sombras do passado, apenas a luz de um entendimento mútuo de que o filho era a prioridade. Helen, em sua maturidade, havia aprendido a perdoar, não por ele, mas por si mesma, libertando-se do peso do rancor. Em uma tarde de primavera, enquanto caminhava por um parque com sua amiga de longa data, Helen observou as crianças brincando e os casais de mãos dadas. A amiga, percebendo o olhar pensativo de Helen, perguntou: "E você, Helen, não pensa em refazer a vida, em encontrar alguém?" Helen sorriu, um sorriso sereno e cheio de paz. "Minha vida já está refeita, amiga, e o amor está em cada canto. Na risada do Leo, na beleza de um projeto que ganha vida, na nossa amizade. Não preciso de um amor que me complete, porque eu já estou inteira." Ela havia encontrado um amor diferente, um amor que nascia da autossuficiência e da plenitude. A roseira em seu apartamento continuava a florescer, e Helen, a jardineira de sua própria existência, sabia que a beleza da vida não estava em evitar os espinhos, mas em aprender a cultivá-los com sabedoria, apreciando cada flor que desabrochava em seu próprio tempo. Aquele era o seu final feliz. Um final que não era um ponto, mas uma vírgula. Um convite para continuar a escrever sua própria história, com a caneta em suas próprias mãos. A empresa de Helen, agora com uma pequena equipe de jovens talentos que ela mentorava com carinho, florescia em um ritmo constante e orgânico. Seus projetos se tornaram referências em design que unia estética e alma, e ela era procurada não apenas por seu bom gosto, mas por sua capacidade de criar espaços que contavam histórias e acolhiam vidas. Ela se viu muitas vezes não apenas como arquiteta, mas como uma espécie de curadora de sonhos,
ajudando as pessoas a materializar seus anseios mais íntimos em seus lares e ambientes de trabalho. Léo, agora um jovem universitário, escolhera um curso de artes visuais, um caminho que, de certa forma, era um eco da sensibilidade que a mãe havia cultivado nele. Ele ainda desenhava, mas agora com a profundidade e a complexidade de quem explora o mundo com olhos atentos. A relação entre mãe e filho era um porto seguro, um diálogo constante de respeito e admiração mútua. Ele, com a sabedoria que a juventude por vezes carrega, entendia que a força de sua mãe não estava em evitar as tempestades, mas em aprender a dançar na chuva. Em um final de tarde, enquanto o sol se punha pintando o céu de tons alaranjados, Helen estava sentada na varanda de seu apartamento. A roseira, que havia testemunhado tantas transformações, estava mais viçosa do que nunca, com novas flores desabrochando em um tom vibrante de rosa. Ela pegou o caderno azul, agora quase cheio, e folheou as páginas. As primeiras anotações, carregadas de dor e incerteza, pareciam pertencer a uma vida distante. As últimas, repletas de planos e gratidão, eram um reflexo da mulher que se tornara. Não havia mais a urgência de preencher vazios ou de buscar validação externa. A felicidade, ela compreendeu, não era um estado permanente, mas uma sucessão de momentos, de escolhas conscientes, de pequenos milagres cotidianos. Ela havia construído seu próprio telhado, não de tijolos e argamassa, mas de autoconhecimento, dignidade e amor próprio. Helen fechou o caderno sentindo a brisa suave no rosto. A vida, com suas curvas e reviravoltas, havia lhe ensinado que o verdadeiro lar não era um lugar físico, mas o espaço que se construía dentro de si. E ali, naquele apartamento que se tornara seu santuário, com a roseira florescendo e o coração em paz, ela sabia que estava exatamente onde deveria estar, pronta para os próximos capítulos que a vida, generosa e imprevisível, ainda lhe reservava. O projeto de sua vida estava em andamento, e ela era, finalmente, a arquiteta plena de seu próprio destino. A maturidade trouxe a Helen uma clareza ainda maior sobre seus propósitos. Sua empresa, agora consolidada, permitia-lhe escolher projetos que ressoavam mais profundamente com seus valores. Ela começou a se dedicar a iniciativas de design social, transformando espaços comunitários e lares de famílias em situação de vulnerabilidade, levando beleza e funcionalidade a quem mais precisava. Cada sorriso que via em um rosto, cada ambiente revitalizado, era um eco da sua própria jornada de reconstrução. Léo, em seu 3º ano de faculdade, estava imerso em um projeto de arte que explorava a resiliência humana através de instalações visuais. Ele frequentemente buscava a perspectiva da mãe, não apenas como uma figura de apoio, mas como uma fonte de inspiração viva. As conversas dele se aprofundavam, tocando em temas de propósito, superação e a complexidade da experiência humana. Helen sentia um orgulho imenso, não só pelo talento do filho, mas pela pessoa íntegra e empática que ele se tornara. Em um desses projetos sociais, Helen conheceu um arquiteto paisagista, um homem de olhos gentis e um sorriso fácil, que compartilhava de sua paixão por transformar vidas através do design. Ele se chamava Daniel. As conversas entre eles fluíam com uma naturalidade surpreendente, repletas de ideias, risadas e uma compreensão mútua que ia além das palavras. Não havia pressa nem expectativas forçadas, apenas a alegria de uma conexão genuína que se construía devagar, como um jardim que floresce no tempo certo. Uma tarde, enquanto trabalhavam juntos em um canteiro de obras de um centro comunitário, Daniel apontou para uma roseira recém-plantada. "Ela vai precisar de muito cuidado para florescer assim", disse ele, referindo-se a uma imagem de uma rosa exuberante. Helen sorriu, lembrando-se de sua própria roseira no apartamento. "Com paciência e carinho, ela sempre encontra um jeito", respondeu. E seus olhos se encontraram em um momento de silenciosa cumplicidade. Naquela noite, de volta ao seu apartamento, Helen regou sua roseira. As flores estavam mais bonitas do que nunca. Ela pegou o caderno azul, que agora repousava em sua mesa de cabeceira, e em uma das últimas páginas em branco escreveu: "A vida é um jardim que se cultiva com as mãos, mas floresce no coração. E às vezes novos jardineiros aparecem para ajudar a cuidar. O futuro", ela sabia,
Não era um destino fixo, mas uma paisagem em constante evolução, e ela estava pronta para continuar a semear, a regar e a apreciar cada nova flor que a vida lhe apresentasse. A parceria profissional entre Helen e Daniel floresceu em algo mais profundo e delicado. Os projetos sociais se tornaram o pano de fundo para longas conversas sobre arte, vida e os pequenos milagres do cotidiano. Eles descobriam afinidades em cada detalhe, o amor pela natureza, a paixão por transformar espaços e, acima de tudo, a crença na capacidade humana de se reinventar. Daniel, com sua calma e seu olhar atento, era um ouvinte paciente, e Helen se sentia à vontade para compartilhar não apenas suas ideias, mas também fragmentos de sua jornada. Não havia a intensidade avassaladora de um primeiro amor, mas a serenidade de uma conexão construída sobre respeito e compreensão mútua. Helen, que havia aprendido a amar a própria companhia e a valorizar sua independência, não buscava um salvador, mas um companheiro de caminhada. E Daniel, com sua própria história de vida e suas cicatrizes, parecia entender isso de uma forma que ninguém antes havia compreendido. Léo, em uma de suas visitas ao apartamento da mãe, notou uma nova leveza no ar. Ele observava os olhos de Helen brilharem quando ela falava sobre um novo projeto com Daniel, ou o sorriso espontâneo que surgia em seu rosto ao receber uma mensagem. Com a maturidade que a vida lhe havia ensinado, ele não sentia ciúmes ou apreensão, mas uma alegria genuína por ver a mãe feliz. "Ele parece ser um cara legal, mãe", disse ele um dia com um aceno de cabeça aprovador. Helen sorriu, sentindo o coração aquecido pela compreensão do filho. Em um final de semana, Daniel convidou Helen para visitar um jardim botânico que ele havia ajudado a projetar. Caminharam entre canteiros de flores exóticas e árvores centenárias, compartilhando silêncios confortáveis e risadas descontraídas. Ao pararem diante de um roseiral exuberante, Daniel se virou para Helen. "Cada rosa tem sua própria história, não é?" ele disse, tocando suavemente uma pétala. "Algumas florescem em meio a espinhos, outras precisam de mais sol, mas todas têm sua beleza." Helen olhou para ele e, naquele momento, sentiu que a vida, de fato, a continuava a surpreender. De volta ao seu apartamento, Helen regou sua roseira. As flores pareciam mais vibrantes e o aroma mais doce. Ela pegou o caderno azul, agora quase completo, e escreveu a última frase em uma página em branco. "O jardim da vida é vasto, e às vezes, quando menos esperamos, uma nova flor desabrocha, trazendo consigo a promessa de um novo amanhecer." O projeto de sua vida, ela sabia, estava longe de terminar, e ela estava pronta para acolher cada nova estação, cada nova flor, com o coração aberto e a alma em paz. A relação entre Helen e Daniel continuou a se aprofundar, tecida com a delicadeza de quem sabe o valor do tempo e da autenticidade. Não houve grandes declarações ou gestos teatrais, mas uma construção diária de cumplicidade e afeto. Eles compartilhavam não apenas projetos e ideias, mas também o silêncio confortável de uma tarde de domingo, o riso fácil diante de uma piada boba e a compreensão mútua das complexidades da vida. Daniel se tornou uma presença constante e bem-vinda, não apenas na vida de Helen, mas também, de forma natural e respeitosa, na de Léo. Léo, agora mais maduro e com sua própria vida universitária e artística, observava a mãe com um carinho renovado. Ele via a felicidade genuína em seus olhos, a leveza em seus passos e a forma como ela se permitia ser vulnerável e forte ao mesmo tempo. A presença de Daniel trazia uma nova harmonia ao apartamento e Léo sentia que sua mãe havia, finalmente, encontrado um parceiro que a via e a valorizava por quem ela realmente era. Em um final de semana, Helen e Daniel estavam no apartamento, preparando um jantar simples. A roseira na varanda estava em plena floração, suas pétalas vibrantes contrastando com o crepúsculo. Daniel, enquanto ajudava a regar as plantas, notou o caderno azul sobre a mesa de centro. "Você escreve?" perguntou com curiosidade gentil. Helen sorriu pegando o caderno. "É a história da minha vida, de certa forma. Começou como um diário de dor e se transformou em um registro de recomeços." Ela folheou algumas páginas. Daniel, sem invadir, apenas observou o brilho em seus olhos. Naquela noite, depois que Daniel se foi, Helen sentou-se na varanda,
sentindo a brisa fresca. O caderno azul estava em seu colo. Ela havia chegado à última página em branco. Em vez de preenchê-la com palavras, ela apenas traçou um pequeno desenho. Uma roseira em plena floração, com 2 pássaros pousados em seus galhos, olhando para o horizonte. Ela fechou o caderno sentindo uma paz profunda e completa. A jornada havia sido longa, cheia de espinhos e desvios, mas cada passo a havia levado até ali. Helen não era mais a mulher quebrada pelo abandono, mas a arquiteta de sua própria felicidade, a jardineira de sua alma, que havia aprendido a cultivar a beleza mesmo nas terras mais áridas. O final feliz, ela compreendeu, não era um conto de fadas, mas a realidade de uma vida construída com coragem, amor próprio e a certeza de que, não importa o que o futuro trouxesse, ela estaria pronta para florescer. Os anos se desdobraram com a suavidade de um rio que encontra seu curso, e a vida de Helen, Daniel e Léo se entrelaçou em uma tapeçaria rica de afeto e respeito. A casa de Helen, antes um refúgio solitário, tornou-se um lar vibrante, preenchido com a risada de Daniel, as discussões artísticas de Léo e o aroma de jantares compartilhados. A roseira na varanda, agora robusta e cheia de vida, era um testemunho silencioso de que a beleza pode, de fato, florescer após as tempestades mais severas. A empresa de Helen continuava a prosperar, e ela se dedicava cada vez mais a projetos que tinham um impacto social significativo. A arquitetura para ela era uma ferramenta de transformação, capaz de elevar o espírito e dignificar a existência. Daniel, ao seu lado, era um parceiro não apenas no amor, mas também na missão, e juntos eles criavam espaços que eram mais do que construções. Eram pontes para um futuro mais esperançoso. Léo, já um artista reconhecido em seu meio, com exposições e projetos que provocavam reflexão, carregava consigo a essência da resiliência de sua mãe. Ele havia transformado a dor inicial em arte, a incerteza em questionamento, e a jornada de Helen em uma inspiração para suas próprias criações. A relação entre mãe e filho era um diálogo contínuo de admiração e apoio, onde as palavras muitas vezes eram desnecessárias diante da profundidade do olhar. Em uma tarde ensolarada, Helen estava sentada na varanda, observando a roseira. O caderno azul, agora uma relíquia, estava em suas mãos. Ela o abriu na última página, onde havia desenhado a roseira com os 2 pássaros. Não havia mais espaço para palavras, mas também não havia mais a necessidade delas. A história estava escrita, não apenas nas páginas, mas em cada fibra de seu ser, em cada escolha que a havia levado até ali. Ela fechou o caderno, sentindo o peso leve de uma vida bem vivida. A felicidade, ela compreendeu, não era um destino a ser alcançado, mas uma jornada a ser percorrida com seus altos e baixos, suas flores e seus espinhos. Helen havia aprendido a abraçar cada estação, a celebrar cada pequena vitória e a encontrar a beleza na imperfeição. Ela era a arquiteta de sua própria paz, a jardineira de sua própria alma, e o projeto de sua vida, ela sabia, continuaria a se expandir em um fluxo constante de amor, propósito e gratidão. Os anos se transformaram em décadas, e a vida de Helen se tornou um mosaico de memórias preciosas e realizações significativas. Sua empresa, agora um legado, era liderada por uma nova geração de designers que ela havia inspirado e treinado, mantendo viva a filosofia de criar espaços com alma. Helen, embora menos envolvida no dia a dia, continuava a ser uma mentora e uma voz influente no design social, dedicando seu tempo a projetos que realmente tocavam o coração da comunidade. Léo, um artista renomado, viajou o mundo com suas instalações, mas sempre encontrava o caminho de volta para o apartamento da mãe, seu porto seguro. Ele havia se tornado um homem de profunda sensibilidade, e suas obras frequentemente exploravam temas de resiliência, transformação e a beleza da imperfeição, um eco direto da jornada de Helen. As conversas entre eles eram agora um intercâmbio de sabedorias, onde a mãe aprendia tanto quanto ensinava. Daniel permaneceu ao seu lado, um pilar de amor tranquilo e inabalável. Juntos eles construíram não apenas uma vida, mas um jardim de cumplicidade, onde cada dia era uma nova flor a desabrochar. A parceria deles, que começou no trabalho, evoluiu para uma união de almas que se reconheciam e se apoiavam em cada passo.
Em uma tarde de outono, com os cabelos já prateados e os olhos ainda brilhantes, Helen estava sentada na varanda de seu apartamento. A roseira, agora antiga e majestosa, cobria boa parte da parede. Suas flores mais raras, mas de uma beleza ainda mais intensa. O caderno azul, gasto pelo tempo e pelo manuseio, estava em seu colo. Ela não o abriu. Não havia mais necessidade. Cada página, cada palavra, cada desenho estava gravado em sua memória e em seu coração. Ela olhou para o horizonte, onde o sol se punha, pintando o céu com tons de ouro e púrpura. A vida, ela pensou, era como um grande projeto de arquitetura, onde cada fase, cada desafio, cada alegria era um elemento essencial na construção do todo. Ela havia aprendido que a verdadeira força não estava em evitar as quedas, mas em ter a coragem de se levantar, de reconstruir, de florescer novamente. Helen sorriu, um sorriso que carregava a sabedoria de uma vida plena. Ela não era mais a mulher que buscava um telhado para se abrigar, mas a própria construtora de seu céu. O projeto de sua vida, ela sabia, não tinha um fim, mas uma continuidade, um legado de amor, resiliência e a certeza de que, com paciência e carinho, qualquer jardim pode florescer. E ali, em seu santuário, com a roseira florescendo e o coração em paz, Helen sentia a plenitude de ser, finalmente, a arquiteta de sua própria alma. O tempo, com sua sabedoria silenciosa, continuou a tecer a vida de Helen em fios de ouro e prata. Seus cabelos, agora completamente brancos, emolduravam um rosto que carregava as marcas de uma jornada intensa, mas seus olhos mantinham o mesmo brilho de quem vê a beleza em cada detalhe. A empresa, um farol de design consciente, celebrava décadas de existência, e Helen, em sua sabra aposentadoria, era a matriarca reverenciada, cujo nome era sinônimo de inovação e humanidade na arquitetura. Leo, um artista de renome internacional, com obras expostas em galerias prestigiadas, e uma família amorosa, visitava a mãe com a frequência que sua agenda permitia. Suas conversas eram agora um tesouro de memórias e reflexões sobre a vida, a arte e o legado. Ele havia se tornado um homem que compreendia a profundidade da resiliência, e a história de sua mãe era a mais bela das inspirações para suas próprias criações. Daniel, com seu sorriso gentil e seu olhar sereno, permanecia ao lado de Helen, o companheiro de uma vida inteira. Juntos, eles haviam cultivado um jardim de amor e cumplicidade que resistira ao tempo e às intempéries. A casa, antes o refúgio de uma mulher em reconstrução, era agora um lar transbordante de histórias, risadas e o calor de uma família que se escolhera e se amava. Em uma tarde de primavera, enquanto o sol se inclinava para o poente, Helen estava sentada na varanda, de mãos dadas com Daniel. A roseira, agora uma árvore antiga e majestosa, cobria a parede com seus galhos retorcidos e suas flores raras, mas de um perfume inesquecível. O caderno azul, que havia testemunhado tantas transformações, repousava em uma pequena mesa ao lado, suas páginas seladas, mas sua essência viva em cada canto daquele lar. Helen fechou os olhos por um instante, sentindo a brisa suave e o calor da mão de Daniel. Ela não buscava mais respostas ou validações. A vida, ela compreendeu, era um ciclo contínuo de perdas e ganhos, de finais e recomeços. E em cada um desses ciclos, ela havia encontrado a força para se reerguer, a sabedoria para perdoar e a coragem para amar novamente. Ela abriu os olhos e olhou para Daniel, um sorriso de pura gratidão em seus lábios. O projeto de sua vida, ela sabia, não era uma construção finita, mas uma obra em constante evolução, um jardim que continuaria a florescer mesmo quando ela não estivesse mais ali para regá-lo. E ali, naquele crepúsculo dourado, com a roseira florescendo e o coração em paz, Helen sentia a plenitude de uma vida que havia sido, em cada um de seus capítulos, uma verdadeira obra de arte. Os anos continuaram a passar, e a vida de Helen, Daniel e Leo, se tornou um testamento vivo da resiliência, do amor e da arte. A roseira na varanda, agora quase uma lenda na família, florescia com uma beleza que parecia desafiar o tempo, suas pétalas contando histórias de primaveras e invernos, de perdas e renascimentos. Helen, em sua 9ª década de vida, mantinha uma lucidez e uma serenidade que inspiravam a todos ao seu redor. Seus olhos, embora um pouco mais cansados, ainda irradiavam a mesma chama de propósito e gratidão.
Léo, agora um mestre em sua arte, com uma carreira consolidada e uma família que o amava profundamente, visitava a mãe sempre que podia. As conversas deles eram longas e repletas de carinho, um diálogo entre duas almas que haviam aprendido a navegar pelas complexidades da existência com graça e sabedoria. Ele trazia seus netos para conhecer a bisavó, e Helen, com um sorriso terno, contava-lhes histórias de um tempo em que a vida era um canteiro de obras e o coração, um jardim a ser cultivado. Daniel, o companheiro de sua alma, continuava ao seu lado, sua presença um bálsamo de paz e amor incondicional. Eles compartilhavam o silêncio confortável de quem já disse tudo o que precisava ser dito, e o calor de mãos que se conheciam em cada linha e cada ruga. A vida a dois havia se transformado em uma dança suave, onde cada passo era um reconhecimento da jornada percorrida e da beleza do presente. Em uma tarde de verão, com o sol dourado banhando a varanda, Helen estava sentada em sua poltrona favorita, com Daniel ao seu lado. O caderno azul, agora um objeto quase sagrado, estava sobre uma pequena estante, suas páginas repletas de uma vida que havia sido vivida com intensidade e propósito. Ela não precisava mais abri-lo. A história estava gravada em seu coração, em cada memória, em cada sorriso, em cada lágrima que havia derramado. Ela fechou os olhos por um momento, sentindo a brisa morna e o perfume das rosas. A vida, ela pensou, era um presente, uma oportunidade de construir, de amar, de florescer. E ela havia feito tudo isso, e muito mais. Havia transformado a dor em arte, o abandono em liberdade e a incerteza em fé. Helen abriu os olhos e olhou para Daniel, depois para a roseira, e um sorriso suave se desenhou em seus lábios. O projeto de sua vida, ela sabia, não era apenas a construção de edifícios, mas a edificação de uma alma, um legado de resiliência e amor que continuaria a inspirar por gerações. E ali, naquele santuário de paz, com a roseira florescendo e o coração transbordando de gratidão, Helen sentia a plenitude de uma existência que havia sido, em cada um de seus capítulos, uma verdadeira obra-prima. O sol da manhã, com sua luz dourada e gentil, banhava a varanda do apartamento de Helen, onde a roseira, agora uma anciã venerável, desdobrava suas últimas flores da estação, exalando um perfume que parecia carregar a memória de todas as primaveras. Helen, em seus últimos anos, sentia a vida escoar com a mesma suavidade com que a areia fina desliza entre os dedos, mas sem tristeza, apenas com a aceitação serena de quem viveu plenamente. Seus olhos, que haviam testemunhado tantas transformações, agora se fixavam no horizonte com uma paz profunda. Léo, já um avô, com os cabelos salpicados de prata e a sabedoria de quem trilhou seu próprio caminho, estava ao lado da mãe. Ele segurava sua mão, sentindo a fragilidade da pele, mas a força inabalável do espírito que ali residia. As palavras eram poucas, mas o amor que os unia preenchia o espaço, uma melodia silenciosa de gratidão e admiração. Os netos de Léo, bisnetos de Helen, corriam pela sala, suas risadas juvenis ecoando a promessa de um futuro que ela havia ajudado a construir. Daniel, o amor de sua maturidade, estava sentado do outro lado, seu olhar fixo em Helen, um oceano de carinho e devoção. A vida a dois havia sido um presente, uma segunda chance para o coração. E ele era grato por cada momento, por cada silêncio compartilhado, por cada flor que haviam cultivado juntos. Helen, com um esforço suave, virou a cabeça para Daniel, depois para Léo, e um sorriso tênue, mas radiante, iluminou seu rosto. Ela não precisava mais de palavras para expressar o que sentia. A história estava completa, não apenas no caderno azul que repousava em sua estante, mas em cada vida que ela havia tocado, em cada espaço que havia transformado, em cada flor que havia plantado. Ela fechou os olhos e a brisa trouxe o aroma das rosas, misturado com o cheiro da terra molhada e a promessa de um novo dia. A vida, ela compreendeu, era um ciclo eterno de beleza e renovação. Ela havia sido a arquiteta de sua própria felicidade, a jardineira de sua alma, e seu legado não era apenas de edifícios, mas de resiliência, de amor e da crença inabalável na capacidade humana de florescer, não importa quão árido o terreno. E ali, naquele crepúsculo de uma vida bem vivida, com a roseira florescendo e o coração em paz,
Helen sentiu a plenitude de uma existência que havia sido, do primeiro ao último capítulo, uma verdadeira obra-prima. Um jardim que continuaria a florescer na memória e no espírito de todos que a amaram. A brisa da manhã continuou a acariciar a varanda, mas o silêncio que se seguiu àquele último sorriso de Helen era diferente, carregado de uma doçura melancólica. Ela partiu como viveu, com serenidade e dignidade, deixando para trás não um vazio, mas um espaço preenchido com a essência de sua presença. Daniel e Léo, cada um segurando uma de suas mãos, sentiram a vida se esvair dela, como uma melodia que termina suavemente, deixando um eco persistente no ar. Não houve desespero, apenas uma profunda tristeza entrelaçada com uma imensa gratidão. Daniel, com os olhos marejados, mas serenos, beijou a testa de Helen. A dor da perda era real, mas o amor que haviam compartilhado era maior, uma força que transcenderia a ausência física. Ele sabia que Helen viveria em cada canto daquele apartamento, em cada flor da roseira, em cada memória de cumplicidade e carinho. Léo, por sua vez, sentiu uma onda de emoções complexas. A mãe, sua rocha, sua inspiração, havia completado sua jornada. Ele se ajoelhou ao lado dela, a cabeça baixa, permitindo que as lágrimas corressem livremente. Mas mesmo na dor havia uma clareza. A história de Helen não terminava ali. Ela continuaria a viver através dele, de sua arte, dos valores que ela havia incutido em sua alma. Nos dias que se seguiram, o apartamento, antes tão vibrante com a presença de Helen, tornou-se um santuário de lembranças. Amigos e colegas de trabalho vieram prestar suas homenagens, compartilhando histórias da mulher que havia transformado vidas e paisagens. A empresa que ela fundara organizou uma exposição em sua honra, celebrando seu legado na arquitetura social. E o caderno azul, agora um artefato sagrado, foi exibido como um testemunho silencioso de sua jornada. Daniel e Léo encontraram consolo um no outro, na partilha da dor e das memórias. Eles se sentavam na varanda, observando a roseira, que parecia florescer com uma intensidade ainda maior, como se para honrar a jardineira que a havia cultivado com tanto amor. As flores agora eram um símbolo não apenas da resiliência de Helen, mas da continuidade da vida, da beleza que persiste mesmo após a partida. Helen havia ensinado que a vida era um projeto em constante construção e que cada final era apenas o prelúdio de um novo começo. Sua partida não era um ponto final, mas um ponto de virada. Um convite para que aqueles que a amavam continuassem a construir, a amar e a florescer, carregando consigo a chama de sua inspiração. O projeto de sua vida, ela sabia, havia sido concluído com maestria, e seu legado como a roseira na varanda continuaria a florescer eterno e belo, na memória e no coração de todos. Um ano se desdobrou desde a partida de Helen, e com ele, a dor aguda da ausência transformou-se em uma saudade mais branda, um fio constante de melancolia, entrelaçado com a gratidão profunda. O apartamento, que antes ressoava com a energia de Helen, agora abrigava um silêncio reverente, preenchido pelas memórias que flutuavam em cada canto, em cada objeto cuidadosamente escolhido. Daniel continuou a viver ali, imerso na presença dela. Seus dias eram marcados por uma rotina tranquila, onde cada gesto, cada olhar para a roseira na varanda, era um tributo silencioso. Ele cuidava das flores com o mesmo carinho que Helen dedicava, podando os galhos, regando as raízes, observando as novas brotações como se fossem mensagens dela. A roseira, mais exuberante do que nunca, parecia florescer com uma vitalidade renovada. Suas pétalas vibrantes, um lembrete constante de que a vida, mesmo após a perda, encontra maneiras de se manifestar em beleza. Daniel encontrava conforto na quietude, na certeza de que o amor que os unia era eterno, uma força que transcendia a barreira da existência física. Léo, por sua vez, canalizou sua dor e sua inspiração em sua arte. A partida de Helen havia adicionado uma nova camada de profundidade e urgência às suas criações. Ele estava trabalhando em uma série de instalações monumentais, intitulada Jardins da Alma, que explorava os temas da resiliência, da memória e da capacidade humana de florescer após a adversidade. Cada peça era um diálogo com a jornada de sua mãe, uma celebração de sua força
e de seu legado. Seus filhos, agora adolescentes, ouviam as histórias da avó com um novo entendimento, vendo-a não apenas como uma figura familiar, mas como uma heroína cuja vida era uma obra de arte em si. A empresa de Helen, agora sob a liderança de uma equipe que ela havia nutrido e inspirado, continuava a prosperar, expandindo seu alcance em projetos de impacto social. Em sua homenagem, foi criado o Fundo Helen de Arquitetura Social, dedicado a apoiar jovens arquitetos com visões inovadoras para comunidades carentes. O nome de Helen era sussurrado com respeito nos corredores. Sua filosofia de construir com alma, um farol que guiava cada novo empreendimento. Em uma tarde ensolarada, Daniel e Léo sentaram-se na varanda, observando a roseira em plena floração. O caderno azul de Helen estava sobre a pequena mesa, intocado, mas sua presença era palpável. Não havia necessidade de abri-lo. A história de Helen não estava mais confinada às suas páginas. Ela vivia no perfume das rosas, na luz que banhava o apartamento, na arte de Léo, na continuidade de sua empresa e, acima de tudo, no amor que ainda pulsava nos corações de Daniel e Léo. Helen não havia partido. Ela havia se transformado, tornando-se parte da própria essência do mundo que ela tanto amou e ajudou a construir. Mais alguns anos se somaram ao calendário, tecendo novas camadas de tempo sobre as memórias de Helen. A roseira na varanda, agora uma testemunha silenciosa de tantas estações, continuava a florescer com uma resiliência notável, suas flores mais raras, mas de uma beleza que parecia concentrar toda a essência das primaveras passadas. O apartamento, embora mais silencioso, irradiava uma paz que era o reflexo da vida bem vivida de sua antiga moradora. Daniel, com a passagem dos anos, havia encontrado uma serenidade profunda. Seus dias eram preenchidos com a leitura, a música e o cuidado meticuloso da roseira, que se tornara seu elo mais tangível com Helen. Ele conversava com as flores, como se estivesse compartilhando segredos com ela, e em cada nova brotação via a continuidade de um amor que o tempo não podia apagar. A dor da perda havia se transformado em uma presença constante, um calor suave que o lembrava da sorte que teve em compartilhar uma vida com uma alma tão extraordinária. Ele sabia que Helen não estava ausente, mas presente de uma forma diferente, em cada raio de sol que tocava a varanda, em cada pétala que se abria. Léo, por sua vez, havia alcançado o ápice de sua carreira artística. A série Jardins da Alma tornou-se um marco em sua obra, com exposições aclamadas em capitais culturais ao redor do mundo. Cada instalação era uma homenagem à jornada de sua mãe, explorando a beleza da imperfeição, a força da reconstrução e a capacidade de encontrar luz mesmo nas sombras. Em entrevistas, ele sempre mencionava Helen, creditando-a como sua maior inspiração, a arquiteta que o ensinou a ver a arte na vida e a vida na arte. Seus filhos, agora adultos, seguiam seus próprios caminhos, mas carregavam consigo as histórias da bisavó, transmitindo seu legado de resiliência e paixão. O Fundo Helen de Arquitetura Social havia crescido exponencialmente, transformando-se em uma instituição respeitada que apoiava projetos inovadores em comunidades carentes, levando a filosofia de construir com alma para novos horizontes. Jovens arquitetos inspirados pela história de Helen dedicavam suas carreiras a criar espaços que não apenas abrigavam corpos, mas nutriam espíritos. A empresa que ela fundara continuava a ser um modelo de design ético e consciente, mantendo viva a chama de sua visão. Em uma tarde de outono, Daniel sentou-se na varanda, observando as folhas caírem da roseira, um ciclo natural de desapego e renovação. O caderno azul, agora uma relíquia, repousava em suas mãos. Ele não o abriu, mas sentiu o peso de todas as histórias que ele continha. Helen havia partido, mas sua essência, seu amor e seu legado floresciam em cada vida que ela havia tocado, em cada espaço que ela havia transformado e, acima de tudo, no jardim de amor que ela havia cultivado em seus corações. O projeto de sua vida, ele compreendeu, era eterno, uma obra-prima que continuaria a inspirar e a florescer através das gerações. O tempo, com sua marcha implacável mas gentil, continuou a moldar o mundo ao redor, mas a essência de Helen permanecia como uma âncora invisível, uma força que guiava e inspirava. A roseira na varanda,
agora com galhos mais robustos e uma sabedoria ancestral, continuava a oferecer suas flores, cada uma delas um pequeno milagre que desafiava a passagem das estações, um testemunho silencioso da vida que se renova. Daniel, com a idade avançada, mas o espírito intacto, passava seus dias em uma quietude contemplativa. A varanda, com sua vista para a cidade e o perfume das rosas, era seu santuário. Ele lia, ouvia música clássica e muitas vezes apenas observava o movimento das nuvens, sentindo a presença de Helen em cada raio de sol, em cada brisa que balançava as folhas. A dor da perda havia se transformado em uma camada profunda de amor e aceitação, uma certeza de que o vínculo que os unia era indestrutível. Ele sabia que a vida, mesmo sem a presença física dela, era um presente contínuo e ele a vivia com a mesma gratidão que ela havia ensinado. Léo, agora um patriarca em sua própria família, continuava a criar, mas com uma nova perspectiva. Suas obras mais recentes exploravam a efemeridade da existência e a eternidade do espírito, inspiradas pela jornada de sua mãe. Ele havia se tornado um mentor para jovens artistas, compartilhando não apenas técnicas, mas a filosofia de vida que Helen lhe transmitira. A importância de construir com propósito, de encontrar beleza na imperfeição e de deixar um legado que transcenda o material. Seus filhos e netos, que agora o visitavam na casa que ele havia projetado, ouviam suas histórias sobre a avó Helen, e o nome dela era pronunciado com reverência, um farol de inspiração para as novas gerações. O Fundo Helen de Arquitetura Social havia se consolidado como uma das mais importantes instituições de seu tipo, com projetos que transformavam comunidades em diversos países. A filosofia de Helen, de que a arquitetura deveria servir à humanidade e nutrir a alma, era a pedra angular de cada iniciativa. A empresa que ela fundara, sob nova liderança, mas fiel aos seus princípios, continuava a inovar, criando espaços que eram não apenas funcionais, mas profundamente humanos. Em uma tarde de inverno, Daniel sentou-se na varanda, envolto em um cobertor quente, observando a roseira que, mesmo sem flores, mantinha sua beleza intrínseca. O caderno azul, agora um tesouro de família, estava guardado em um lugar seguro. Suas páginas 1. Mapa para a alma de Helen. Ele sorriu, um sorriso de paz e contentamento. Helen havia partido, mas sua vida, seu amor e seu legado não eram apenas memórias. Eram a própria tapeçaria da existência, tecida em cada flor, em cada obra de arte, em cada vida que ela havia tocado. O projeto de sua vida, ele compreendeu, era uma melodia eterna, que continuaria a ressoar através do tempo, um hino à resiliência e ao amor incondicional. Em uma manhã de primavera, que parecia ter sido pintada com as cores mais vibrantes para um último adeus, Daniel sentou-se na varanda, seu olhar sereno fixo na roseira. Ela estava em plena floração, um espetáculo de pétalas carmesim e um perfume inebriante que preenchia o ar, como se a própria Helen estivesse ali, em cada flor desabrochada. Os anos haviam curvado suas costas e enfraquecido seus passos. Mas o brilho em seus olhos, ao contemplar a beleza que ele e Helen haviam cultivado, permanecia intacto. Léo, agora um homem maduro e realizado, chegou com seus filhos e netos, trazendo a energia de uma nova geração para aquele espaço sagrado. Eles se reuniram em volta de Daniel, suas vozes suaves, seus toques gentis. O caderno azul, o mapa da alma de Helen, estava sobre a mesa de centro, aberto em uma página aleatória, como se convidasse a todos a sentir a presença dela. Daniel fechou os olhos por um momento, sentindo o calor do sol em seu rosto e o amor de sua família ao redor. Ele ouviu as risadas dos bisnetos, o sussurro do vento nas folhas da roseira, e uma paz profunda o envolveu. Não era uma paz de resignação, mas de plenitude. Ele viu Helen em cada um deles, em cada traço de resiliência, em cada centelha de criatividade, em cada gesto de carinho. A vida dela não havia terminado, que ela havia se espalhado, se enraizado, florescendo em um jardim que se estendia muito além daquela varanda. Com um suspiro suave, Daniel abriu os olhos e olhou para Léo, um sorriso terno nos lábios. Ela está em tudo, meu filho. Ele sussurrou, sua voz quase um sopro. Em cada flor, em cada tijolo, em cada coração que ela tocou.
Seus olhos então se voltaram para a roseira e um brilho de reconhecimento, de reencontro, os iluminou. Ele sentiu uma mão invisível tocar a sua. Um calor familiar que o envolveu completamente. O perfume das rosas pareceu intensificar-se e o tempo por um instante parou. Daniel fechou os olhos novamente. E desta vez, seu sorriso se aprofundou. Um sorriso de quem finalmente encontra o caminho de volta para casa. Sua respiração se tornou mais leve, mais espaçada, até que com a última exalação, ele se fundiu com a brisa, com o perfume das rosas, com a própria essência do amor que havia sido o projeto de sua vida, ao lado de Helen. Léo e sua família sentiram a mudança no ar. Uma quietude sagrada que desceu sobre eles. Não houve desespero, apenas a certeza de que Daniel havia partido para se juntar à sua amada, deixando para trás um legado de amor tão eterno quanto as flores da roseira. Passaram-se anos desde a inauguração da Casa Helen, e o espaço havia se consolidado como um marco na cidade. Um refúgio para aqueles que buscavam não apenas inspiração arquitetônica, mas também coragem para enfrentar suas próprias tempestades. Léo, agora um homem de cabelos completamente brancos e olhos que carregavam a sabedoria de uma vida plena, continuava a visitar o espaço regularmente, cada visita um ritual de conexão com as raízes que o sustentavam. Em uma manhã de primavera, Léo chegou à Casa Helen, acompanhado de seus 3 netos mais novos. Gabriel, de 10 anos, Sofia, de 8, e a pequena Helena, de apenas 5 anos, batizada em homenagem à bisavó que nunca conhecera. As crianças corriam pelo apartamento com a energia típica da infância, mas havia algo de reverente em seus movimentos, como se soubessem, mesmo sem compreender completamente, que aquele espaço era sagrado. Léo levou-os até a varanda, onde a roseira, agora uma matriarca vegetal com quase meio século de vida, continuava a desafiar o tempo com suas flores vibrantes. "Vovô, essa planta é da vovó Helen?" perguntou Gabriel, tocando delicadamente uma folha. Léo se ajoelhou ao lado do neto, suas mãos calejadas pousando sobre as pequenas mãos do menino. "É sim, meu filho. Sua bisavó plantou essa roseira quando estava reconstruindo sua vida. Ela era como vocês, forte, bonita, mas também precisava de cuidado e carinho para florescer." Sofia, a mais curiosa dos 3, apontou para a vitrine, onde o caderno azul repousava. "E esse caderno, vovô? Por que ele é tão importante?" Léo sorriu, levantando-se e caminhando com os netos até a vitrine. Ele abriu-a com uma chave especial que guardava consigo e, com cuidado reverente, retirou o caderno. "Este caderno, meus amores, é a história de coragem da sua bisavó. Cada página aqui é uma decisão de não desistir, de escolher a dignidade, de ser a arquiteta de sua própria felicidade." Ele abriu o caderno em uma página aleatória e leu em voz alta. "Hoje comprei um casaco vermelho. Ele sempre dizia que era demais, mas eu me sinto livre usando-o." As crianças ouviram em silêncio, e Helena, a mais nova, sussurrou. "A vovó Helen era corajosa, né, vovô?" Léo abraçou a neta, seus olhos marejados. "Sim, pequena. Ela era a pessoa mais corajosa que já conheci. E essa coragem está em vocês também, no seu sangue, no seu coração." Naquele momento, Maria, a filha de Léo e diretora da Casa Helen, aproximou-se com uma notícia emocionante. Um documentário sobre a vida de Helen estava sendo produzido por uma jovem cineasta que havia descoberto sua história através da Casa Helen. O filme exploraria não apenas a jornada pessoal de Helen, mas também o impacto duradouro de seu legado na arquitetura social e na vida de centenas de pessoas que haviam encontrado inspiração em sua história. Léo sentiu um nó na garganta. A vida de sua mãe, que começara em dor e incerteza, agora seria contada em telas grandes, alcançando corações ao redor do mundo. Ele pensou em Helen, em seu sorriso discreto, em sua força silenciosa, e imaginou como ela reagiria a tudo isso. Provavelmente com humildade, pensou ele, mas também com a satisfação de saber que sua jornada poderia iluminar o caminho de outros. À medida que o sol começava a se pôr, tingindo o céu com tons de laranja e rosa, Léo pediu aos netos que se sentassem ao redor da roseira. Ele compartilhou com eles histórias que nunca havia contado, detalhes íntimos da jornada de Helen que ele guardara no coração. Falou sobre a noite em que ela descobriu a traição, sobre a coragem de partir,
sobre os pequenos passos que a levaram de volta a si mesma. Falou sobre Daniel, o companheiro gentil que a ajudou a acreditar no amor novamente. E falou sobre o legado, sobre como cada escolha de Helen havia criado ondas que ainda se expandiam, tocando vidas que ela nunca conheceria. Gabriel, com a seriedade de quem já compreende as complexidades da vida, perguntou: Vovô, você acha que a vovó Helen sabe que tanta gente se inspira nela? Léo olhou para a roseira, suas flores balançando suavemente na brisa da tarde. Eu acredito que sim, meu filho. Ela está aqui em cada flor desta roseira, em cada tijolo deste apartamento, em cada pessoa que encontra coragem através de sua história. Ela não está ausente. Ela se transformou em algo maior, em uma força que continua a construir, a curar, a inspirar. Naquela noite, antes de deixar a casa Helen, Léo fez algo que há muito planejava. Com a ajuda de Maria, ele plantou uma nova roseira ao lado da original. Uma rosa branca vibrante simbolizando a continuidade, a renovação, o futuro. Esta é para as próximas gerações, ele disse aos netos que o observavam com olhos brilhantes, para que lembrem que a vida é um jardim que se cultiva com paciência, amor e, acima de tudo, com a coragem de escolher a dignidade. Os anos continuaram a se desdobrar, e a casa Helen prosperou, tornando-se um patrimônio cultural da cidade. A roseira original e a nova roseira cresceram lado a lado, entrelaçando seus galhos, criando um dossel de flores vermelhas e brancas que se tornou o símbolo visual do espaço. O documentário sobre Helen foi lançado com aclamação crítica, ganhando prêmios e tocando milhões de corações ao redor do mundo. Pessoas de diferentes países enviavam mensagens, compartilhando como a história de Helen as havia inspirado a recomeçar, a valorizar sua dignidade, a cultivar seus próprios jardins. Léo, em seus últimos anos, passou cada vez mais tempo na casa Helen, sentando-se na varanda, observando jovens arquitetos trabalharem, ouvindo conversas sobre design e vida, sentindo a presença palpável de Helen em cada canto. Ele havia completado o ciclo, compreendendo que o maior legado de sua mãe não era um edifício ou uma empresa, mas a semente de coragem que ela havia plantado em cada coração que sua história tocou. Em uma tarde silenciosa, enquanto regava as roseiras, Léo encontrou um pequeno broto nascendo da terra, bem ao lado das duas plantas. Era uma nova roseira, nascida naturalmente, uma continuação espontânea do jardim. Ele sorriu, sentindo lágrimas de gratidão escorrerem pelo rosto. A vida, em sua sabedoria infinita, continuava a criar, a renovar, a florescer. E ali, naquele jardim que Helen havia plantado com suas próprias mãos e regado com suas lágrimas e sua coragem, a beleza permanecia, eterna e generosa, oferecendo suas flores para todos que ousassem cultivar seus próprios jardins de dignidade e amor. O projeto de Helen, aquele que começou em uma noite chuvosa de dor e terminou em um jardim de esperança, estava completo. Mas não era um fim, era uma vírgula, um convite aberto para que cada pessoa escrevesse sua própria história de reconstrução, de coragem, de florescimento. E enquanto houvesse uma roseira florescendo naquela varanda, enquanto houvesse um coração tocado por sua jornada, Helen estaria viva, não como uma memória distante, mas como uma força presente, uma arquiteta de sonhos, uma jardineira de almas cuja obra-prima mais bela era a certeza de que, com paciência e amor, qualquer jardim pode florescer, mesmo nos terrenos mais áridos da existência humana. Passaram-se anos, desde a inauguração da Casa Helen, e o espaço havia se consolidado como um marco na cidade, um refúgio para aqueles que buscavam não apenas inspiração arquitetônica, mas também coragem para enfrentar suas próprias tempestades. Léo, agora um homem de cabelos completamente brancos e olhos que carregavam a sabedoria de uma vida plena, continuava a visitar o espaço regularmente, cada visita um ritual de conexão com as raízes que o sustentavam. Em uma manhã de primavera, Léo chegou à casa Helen acompanhado de seus 3 netos mais novos, Gabriel, de 10 anos, Sofia, de 8, e a pequena Helena, de apenas 5 anos, batizada em homenagem à bisavó que nunca conhecera. As crianças corriam pelo apartamento com a energia típica da infância, mas havia algo de reverente em seus movimentos, como se soubessem, mesmo sem compreender completamente, que aquele espaço era sagrado. Léo levou-os até a varanda, onde a roseira,
agora uma matriarca vegetal com quase meio século de vida, continuava a desafiar o tempo com suas flores vibrantes. "Vovô, essa planta é da vovó Helen?" perguntou Gabriel, tocando delicadamente uma folha. Léo se ajoelhou ao lado do neto, suas mãos calejadas pousando sobre as pequenas mãos do menino. "É sim, meu filho. Sua bisavó plantou essa roseira quando estava reconstruindo sua vida. Ela era como vocês, forte e bonita, mas também precisava de cuidado e carinho para florescer." Sofia, a mais curiosa dos três, apontou para a vitrine onde o caderno azul repousava. "E esse caderno, vovô? Por que ele é tão importante?" Léo sorriu, levantando-se e caminhando com os netos até a vitrine. Ele abriu-a com uma chave especial que guardava consigo e, com cuidado reverente, retirou o caderno. "Este caderno, meus amores, é a história de coragem da sua bisavó. Cada página aqui é uma decisão de não desistir, de escolher a dignidade, de ser a arquiteta de sua própria felicidade." Ele abriu o caderno em uma página aleatória e leu em voz alta. "Hoje comprei um casaco vermelho. Ele sempre dizia que era demais, mas eu me sinto livre usando-o." As crianças ouviram em silêncio, e Helena, a mais nova, sussurrou. "A vovó Helen era corajosa, né, vovô?" Léo abraçou a neta, seus olhos marejados. "Sim, pequena. Ela era a pessoa mais corajosa que já conheci. E essa coragem está em vocês também, no seu sangue, no seu coração." Naquele momento, Maria, a filha de Léo e diretora da Casa Helen, aproximou-se com uma notícia emocionante. Um documentário sobre a vida de Helen estava sendo produzido por uma jovem cineasta que havia descoberto sua história através da Casa Helen. O filme exploraria não apenas a jornada pessoal de Helen, mas também o impacto duradouro de seu legado na arquitetura social e na vida de centenas de pessoas que haviam encontrado inspiração em sua história. Léo sentiu um nó na garganta. A vida de sua mãe, que começara em dor e incerteza, agora seria contada em telas grandes, alcançando corações ao redor do mundo. Ele pensou em Helen, em seu sorriso discreto, em sua força silenciosa, e imaginou como ela reagiria a tudo isso. Provavelmente com humildade, pensou ele, mas também com a satisfação de saber que sua jornada poderia iluminar o caminho de outros. À medida que o sol começava a se pôr, tingindo o céu com tons de laranja e rosa, Léo pediu aos netos que se sentassem ao redor da roseira. Ele compartilhou com eles histórias que nunca havia contado, detalhes íntimos da jornada de Helen que ele guardara no coração. Falou sobre a noite em que ela descobriu a traição, sobre a coragem de partir, sobre os pequenos passos que a levaram de volta a si mesma. Falou sobre Daniel, o companheiro gentil que a ajudou a acreditar no amor novamente. E falou sobre o legado, sobre como cada escolha de Helen havia criado ondas que ainda se expandiam, tocando vidas que ela nunca conheceria. Gabriel, com a seriedade de quem já compreende as complexidades da vida, perguntou: "Vovô, você acha que a vovó Helen sabe que tanta gente se inspira nela?" Léo olhou para a roseira, suas flores balançando suavemente na brisa da tarde. "Eu acredito que sim, meu filho. Ela está aqui, em cada flor desta roseira, em cada tijolo deste apartamento, em cada pessoa que encontra coragem através de sua história. Ela não está ausente. Ela se transformou em algo maior, em uma força que continua a construir, a curar, a inspirar." Naquela noite, antes de deixar a Casa Helen, Léo fez algo que há muito planejava. Com a ajuda de Maria, ele plantou uma nova roseira ao lado da original. Uma rosa branca vibrante, simbolizando a continuidade, a renovação, o futuro. "Esta é para as próximas gerações", ele disse aos netos que o observavam com olhos brilhantes, "para que lembrem que a vida é um jardim, que se cultiva com paciência, amor e, acima de tudo, com a coragem de escolher a dignidade." Os anos continuaram a se desdobrar, e a Casa Helen prosperou, tornando-se um patrimônio cultural da cidade. A roseira original e a nova roseira cresceram lado a lado, entrelaçando seus galhos, criando um dossel de flores vermelhas e brancas que se tornou o símbolo visual do espaço. O documentário sobre Helen foi lançado com aclamação crítica, ganhando prêmios e tocando milhões de corações ao redor do mundo. Pessoas de diferentes países enviavam mensagens, compartilhando como a história de Helen as havia inspirado a recomeçar,
a valorizar sua dignidade, a cultivar seus próprios jardins. O tempo é um mestre que tece com fios invisíveis, e mesmo décadas após a partida de Helen, seu legado continuava a florescer em uma tapeçaria viva de influências. A Casa Helen havia se tornado não apenas um memorial, mas um farol de esperança para aqueles que enfrentavam seus próprios invernos emocionais. A cada ano, no aniversário de nascimento dela, pessoas de todas as partes, arquitetos, estudantes, corações partidos em busca de cura,